A gente vai ler Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Prefácio. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. As palavras acima, de uma personagem do conto A Gente Combinamos de Não Morrer, constituem contundente epígrafe para um comentário sobre Olhos d'Água, essa nova coleção de contos de Conceição Evaristo. Trata-se de frase-chave que enfeixa o turbilhão de questões sociais e existenciais recorrentes na escrita da autora, a presidir sua construção ficcional e a reiterar sua unidade temática. Como antes em sua obra ficcional, poética, ensaística, Conceição ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. Ultimamente, na favela, tiroteios aconteciam com frequência, e a qualquer hora. Lemos em Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Sem sentimentalismos facilitadores, mas sempre incorporando a textura poética à ficção. Os contos de Conceição, virar a folha, Evaristo apresenta uma significativa galeria de mulheres. Ana da Venga, a mendiga do Zuquerença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em vários instantâneos da vida? Diferem elas em idade e conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto O Cooper de Cida. É a corda bamba do tempo. Na verdade, essa mulher de muitas faces é emblemática de milhões de brasileiras na sociedade de exclusões que é a nossa. Frágil vara, corda bamba, fios de ferro, ferro de passar. A dança das metáforas as enlaça e reconstrói a vida de pessoas despossuídas a qual expressa. Apesar de tudo, uma vitalidade própria que o texto de Conceição insiste em celebrar. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Sintetiza Ana da Venga. Os contos, assim, equilibram-se entre a afirmação e a negação, entre a denúncia e a celebração da vida, entre o nascimento e a morte. Brevemente, iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Quantos filhos Natalina teve? No livro estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. A abrangência de tal problemática ultrapassa, de certo, o mundo negro, assim como transcende o dia de hoje. Os contos, sempre fincados no fúlgido presente, abarcam o passado e interrogam o futuro. Sintomaticamente, são muitos e diversos os velhos e as crianças que os habitam. O passado é inevitavelmente implacável. O futuro, em geral, duvidoso, certas vezes, inuseravelmente negado. É o caso, por exemplo, do Pivete Lumbiá, ou do Menino Lixão, nos contos que levem seus nomes. E Lixão se foi encolhendo, se roscando até ganhar a posição de feto. A força simbólica de tal regressão física e emocional é de uma síntese irreparável. Em seu percurso, o livro, além do mundo de mulheres e de meninos, incorpora homens como protagonistas. Kimbá Ardoca, cuja perspectiva ocasionalmente passa a comandar a narração. Ouso dizer que o fluxo narrativo atinge o seu clímax no já citado A Gente Combinamos de Não Morrer, em que, pela primeira vez, diversos narradores encaminham a ação. Fragmenta-se uma univocacidade feminina, por mais dispersa e múltipla que esta já fosse. A par disso, constata-se, num crescendo, um estilhar ficcional que o texto assume ao reduplicar a precariedade de seus personagens, para quem, às vezes, a morte é leve como a poeira, e a vida se confunde com um pó branco qualquer. O conto implode a sua própria técnica narrativa.
Em um verdadeiro avesso de apoteose, o texto ficcional, paradigmático da sociedade, também se pulveriza. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A desgraça vaza dos poros da terra. O mundo explode. Seres de 1000 mãos agarram tudo. Nada escapa. Atenção, leitor. É com você, é conosco, é com todos que aqui se fala. Mas a positividade textual prevalece, apesar de tudo. Uma positividade em que escrever é certamente uma maneira de sangrar, mas também de invocar e evocar vidas costuradas com fios de ferro. Porém, aqui preservadas com a persistente costura dos fios da ficção, em que também se almeja e se combina incansavelmente, não dê certo a imortalidade, mas a tenaz vitória humana, a cada geração sobre a morte. Heloísa Toller Gomes escreveu esse prefácio. Introdução. A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo. Todos têm. Mas um contexto desfavorável e um cenário de discriminações. As estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações de direitos humanos traduzem histórias de dor. Quem não vê? Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. As leituras que se fazem dele traz possibilidades em extremos. Pode-se ver tanto a mulher destruída, vivendo o limite do ser que não pode ser, inferiorizada, apequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada, buscando formas de surfar na correnteza. A que inventa jeitos de sobrevivência para si, para a família, para a comunidade. Pode-se ver a que é derrotada e expurgada. Mas se prestar um pouco mais de atenção, vai ver outra. Vai ver Caliban, o escravo de Shakespeare em A Tempestade. Atualizado, vivo, pujante. Aquela que aprende a língua do Senhor e constrói a liberdade de maldizer. Ao subverter a língua de Próspero, o homem branco, Caliban, a mulher negra, abre o caminho para a liberdade. Radicaliza o jogo, expõe as regras do jogo que joga, conta o segredo, descortina o mistério. Aqui instala-se a cultura arquê, atualizada, como expressou Muniz Sondré. Atesta-se a presença e o poder de uma tradição viva. Neste livro encontrei outra vez Caliban ocupado em muitas subversões. Erialodê, a que fala pelas mulheres que não podem falar, contando, dizendo, amaldiçoando. Eroxum, às portas da casa de Oxalá, amaldiçoando a pobreza e a injustiça que recaia sobre as mulheres. E crescendo em força e poder, transformando-se na dona de toda a riqueza. É assim que as mulheres, nós mulheres negras, buscamos formas de ser no mundo, de contar o mundo como forma de aproximarmos-nos dele, de nomeá-lo, de nomo, o axé, a palavra que movimenta a existência. É assim que Conceição Evaristo inventa este mundo que existe. Diana da Venga, Maria, Duzu Querença, Natalina, Salinda, Luamanda, Cida, Zaita, Maita. E desses meninos, homens perdidos, herdeiros de mães sem nome, herança que as mulheres deixaram e que ninguém quis receber. São histórias duras de derrota, de morte, machucados. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. O lugar de mero ouvinte é desautorizado. Nesta literatura, cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente, o que quer dizer ação. Conceição e Alodê canta sua cantiga. Conta, propaga o axé. Aqui convida-nos a cantar com ela, fazer existir outro mundo. Eu agradeço. Olhos d'água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando, e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali.
e a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe. Aprendi a conhecê-la. Decifrava seu silêncio nas horas de dificuldades. Como também sabia reconhecer em seus gestos pronúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo. Da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns minutos os lava-lava, passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida, bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos. Rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância da minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco, ou nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta, e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse, e com ela nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento o pranto de minha mãe,
se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava. Chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava a me atormentar. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida. Para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida, com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia as sensações de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenemente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, já alcancei a cor dos olhos de minha mãe. Tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente em meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando as revelações de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: "Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?"